Não sei se está cá na sala Jonas Vossola ou Maria Anita Lustosa. Não estão. Portanto, isso abre aqui um abismo. Não entra. Um abismo. Portanto, nesse caso, se calhar, passaríamos ao debate sobre a sua comunicação. Não sei se. O que é que se pode fazer nessas coisas? Afinal de contas, também não é assim tanto tempo, são 3/4, não chega a 3/4 da hora. Não sei. Neste caso, o Arthur teria que vir para aqui para abrirmos um espaço de perguntas. Das intervenções. Falta aqui e depois eu acho que já voltei. É produtivo discutir um pouco na ausência dos dois próximos oradores, se calhar abriríamos então o espaço de perguntas. Relativamente à comunicação do autor. Foi bem interessante. Então está aberto o debate. Eu não sei se estava cá comigo, queria estar a repetir aquilo que já disse. Não pude ouvir inteiramente o som. Muitas das críticas que foram mais abordadas, sinceramente, dirigir a si. Nomeadamente, é claro que abordou uma área que parece que o Tizek está muito pouco habilitado para falar sobre ela, que é a arte. E o Ronceiro também. O Ronceiro pode muito bem falar sobre estética, literatura, mas sobre arte. Tenho muita pena. Estamos aqui a fugir de um campo que não pode ser fechado e impressionado de conceitos verdadeiros. O meu amigo falou da questão do sublime do Chile. Questão fundamental. Tem a ver com o movimento romântico. Falou também do Lacan. Convém dizer, eu não foi dito aqui, e muitas experiências com as pessoas que querem falar sobre o Lacan. Precisamente para o Lacan, o real é inatingível e é o lugar que existe antes da palavra possível. Precisamente para mim é aí que se insere a arte. Portanto, os discursos sobre a arte são todos muito interessantes, mas há aqui um problema com o qual temos de lidar. É que precisamente, para mim, talvez tenha uma concepção sublime da arte, também é possível, e me esteja a deixar apanhar no meu próprio esquema, mas penso que ela ultrapassa precisamente todo o discurso associativo, lógico, gramatical e verbal. É precisamente por isso que a arte existe. Só a arte está relacionada também com o indizível no caos. E o discurso falado nunca pode ter pretensões. Não digo que não tenho o direito. Todos nós temos o direito a falar coisas que não conhecemos. Não tenho o direito de pretender abordar ou escutar na integridade o que é a arte através do discurso fundamentado gramaticalmente e logicamente, porque a arte escapa por definição mesmo a esse tipo de conceitos. E a ideia de atingir o sublime, o misterioso ou o incognoscível, nenhum discurso falado ou escrito poderá explicar quando é sentido de forma subjetiva pelo artista. Podemos depois discutir sobre o posicionamento, a função, o papel que desempenha a arte numa sociedade. Isso é outra questão. Outra intervenção. A questão das representações. Isto é tudo bastante complicado. Eu não penso que o Tsitsek fala das representações no sentido em que falou. Aliás, o Tsitsek é apanhado nos seus próprios modelos lacanianos. Porque para o Tsitsek não é tanto a questão da representação, é a questão do Lacan.
Ponhamos um exemplo. A questão da aposta de Deus pascaliana. Toda a gente conhece. Aquela questão, mais vale eu acreditar que existe um Deus, porque se ele existe, terei que ganhar, para isso, e se ele não existe, terei que perder em felicidade ou inferno. Se ele não existe, também a questão não vale a pena ser colocada, portanto, se formos gente razoável, acreditaremos em. Ora, o Tzitze mostra muito bem toda a credibilidade que é neste pensamento, não se trata, há uma representação antes da representação. Isto é, antes do indivíduo, há a ideia que, portanto, o indivíduo há a força de se ajoelhar, de rezar a Deus progressivamente, essa crença entrará dentro de si. É tal ideia que as representações vêm da postura do indivíduo ao exercício do indivíduo. E o Tzitze, com a sua bagagem lacaniana, percebe muito bem que existem representações que existem antes das representações. Isto é, o indivíduo quando se ajoelha não é pelo facto de se ajoelhar e acreditar progressivamente que vai descobrir que tem fé. Quando se ajoelha já é um acto de fé, mesmo que ele julgue que não tenha fé. Portanto, há aqui já todo um problema, aquilo que existe antes da representação, antes da figuração. E, portanto, há aqui todo um trabalho sobre o subjetivo também a fazer. As representações são sempre idealizações, são sempre actos ideais. Agora, estamos aqui a falar sobre o real e simbólico, é uma discussão interessantíssima. Agora, a mim o que me estorva é quando se quer transpor isso para o nível da arte e fazer um discurso lógico ou normativo sobre a arte. Todos esses discursos são lógicos ou normativos sobre a arte. Eu, em constante, não quero dizer que tenho lido muitas críticas sobre a arte, adoro sobre a arte, há sempre algo que se escapa totalmente. No sentido estético, do sublime, do grandioso, do impossível de explicar, do transmitir, não é transmissível, por muito que chateie muita gente, não se transmite por palavras. E por isso é que a arte existe, por isso é que a música existe, por isso é que a pintura existe. Precisamente porque vai para além do discurso lógico. Quando nós falamos, está implícito na linguagem toda uma lógica discursiva. A posição, por exemplo, falamos sobre, eu que sou tradutor sei, a posição nas línguas, a posição que o sujeito ocupa numa frase, ela difere muito de língua para língua, de civilização. Por exemplo, na cultura japonesa e no alemão, o sujeito aparece no final da frase. Isto leva-nos a pensar o que é que nós pensamos sobre a posição do sujeito. Quer dizer, o sujeito é relevante, até que ponto ele é construtor da sua realidade. As linguagens que perdem o verbo complemento direto, linguagens como certas linguagens indianas, para as quais não existe verbos no tempo presente. Isto leva-nos a refletir. Toda a linguagem é uma espécie de ordenação do caos. É o logos, é o verbal. Para todos estes discursos são que fazem pensar sempre naquela falácia da Bíblia, a princípio é o verbo, não é nada o verbo. A princípio é o silêncio, é o espaço, é a conexão, é a ligação orgânica. Isto não tem nada, o verbo vem depois. A conceptualização vem depois. E a partir do momento em que a linguagem é conceptualização, vem operações de seleção, de análise. E as operações de seleção e de análise implicam, pela sua lógica mesmo, a negação dos seus contrários. E isso é muito interessante, por exemplo, falar sobre a dialética, isso teríamos muito tempo, porque parece que só existe um discurso aceitável e globalizante, seria a dialética, seja ela italiana ou marxista. Eu estou totalmente contra essa maneira de ver. Acho que a visão dialética é uma visão, como entre muitas outras, é um utensílio muito interessante para pensar, mas não deixa de ser apenas um utensílio. Essa pretensão, e há outra coisa que nos constrange em todos estes discursos, é a pretensão, uma globalização, a abarcar toda a área do pensamento. Parece-me que há um fracasso total. Peço desculpa, mas está. Pode estar, não digo mais nada. Queria apenas falar sobre esta questão da arte. Está a repetir o que já disse e, portanto, eventualmente. Está bem. Poderia colocar alguma questão ao orador,
que se pudesse pronunciar sobre o tema. Eu não encerramos aqui também, porque vocês falam muito baixo, para não há microfone. Não, é dar eventualmente agora a palavra ao orador, se no caso queria responder a alguma coisa. Juntava-se estas perguntas e depois respondia. Há mais alguma questão? Sim. Então avançamos. Ou seja, a minha questão é esta. A questão da universalidade, que é uma obsessão de Jackiana. Mostrar que não basta a globalização, a mundialização, a internacionalização, mas é preciso preencher e dar forma à universalidade. E justamente ao reconhecimento, e mais do que o reconhecimento da parte dos sem-parte, mais do que o reconhecimento, se calhar a institucionalização dessa voz. E essa questão também no digital, no concerto, no mesotonto, isso é fundamental. Como é que isso é possível, concretamente, historicamente? Como é que essa configuração é possível historicamente? Como é que se dá a voz e como é que se exprime a universalidade? Não considera-se isso ainda poético? Ou seja, mesmo no caso hegeliano, a questão não é realizável, já que é uma tese idealista, apesar de ser uma tese em que se pretende configurar isso na passagem da substância ao sujeito em Hegel, mas isso em termos concretos de resposta histórica não parece que ainda está a um nível, de certo modo, poético. É essa a questão. Como expressar, como configurar, como radicar historicamente a universalidade. Agora, só uns segundos, a questão aqui colocada, quando se diz que estes filósofos não estão a par desta diferença e desta distância entre a arte e a estética, isso é falso. Isso é completamente falso. Aliás, há filósofos contemporâneos, o Zizek está a par desta. Todos os filósofos contemporâneos pós-hegelianos têm essa noção muito precisa. Aliás, até dou exemplo de um autor fundamental do pensamento contemporâneo, que é vivo, que é o Agamben, que dedica um livro expressamente a isso, que é o Homo senza contenuto, em que ele só fala disso. Totalmente em desacordo consigo, esta questão. É só para assinalar isso, mais nada. Está bem? Não sei se é mais instruções, mais questões. Entretanto, as pessoas vão pensando e vamos à resposta. Vou tentar, de alguma forma, responder na medida do possível. De alguma forma, dessa forma, já continuo o debate da manhã, né? Porque eu acho que as questões são as mesmas mesmo. Infelizmente, não te conheço, não posso avaliar o seu pensamento de uma maneira mais ampla, mas as duas intervenções que você fez aqui, tanto agora quanto mais cedo, me preocupam, porque são exatamente o tipo de ideologia contemporânea que o Zizek está apontando. Essa ideia de multiculturalidades que não podem ser redutíveis uma a outra, que recusam o pensamento, essa ideia de que a totalização já foi superada, que a gente vive numa nova era, em que as pessoas vivem na Holanda, nos Estados Unidos. Desculpe, isso é uma visão perfeitamente formada, confucionista. É o que eu entendi, por isso que eu falei que eu infelizmente não conheço. Precisamente isso. Mas deixa agora, Carlos. Carlos, mas deixa agora. Deixa a mesa moderada. Carlos, deixa agora o. A mesa que tem que moderar. Deixa a mesa moderada. Eu não vejo atribuir coisas que eu disse. Sim. E acho que tenho o direito. Depois responde. Eu estou cá para isso. Não, faz favor de dizer. Não, quer dizer, acho que há aí um grande problema nisso. Seja breve, faz favor. Pois, eu quando falei há pouco, disse, e é verdade, que eu não é capaz de perceber tudo aquilo que realiza, por exemplo, os movimentos do género studies, cultural studies, etc., nos Estados Unidos,
Eu tenho um olhar extraordinariamente